Bom, falando ainda sobre SCP, né, nossa aula 6, vamos ver agora os direitos dos sócios, né? O direito de participação no lucro, eu creio que é o primeiro, né, grande direito do sócio, artigo 1007, artigo 1008 do Código Civil, ou na forma prevista no contrato social. Mas eu entendo, né, que não há como privar o sócio da participação nos lucros. Por quê? Porque é direito essencial, ele tem que ter essa, do mesmo jeito que ele participa obrigatoriamente das perdas, ele também participa obrigatoriamente dos lucros, né? Ele tem o motivo dele em entrar numa sociedade é justamente, fazer uma sociedade é justamente esse, obter lucros, né? Tem o direito de fiscalizar, que é o artigo 993, do mesmo jeito lá que o outro tem o dever de fiscalizar, né, de fiscalizar a sua própria atividade. O outro sócio, né, o sócio ostensivo ou sócio participante, ele tem o direito de fiscalizar. Ambos os sócios têm direito de fiscalizar aquela determinada atividade. Ela pode ser delegada, né? Eu entendo que pode ser delegada aí para contadores, advogados, engenheiros, criar um órgão ou criar uma indicação de um técnico para que acompanhe essa fiscalização. O que a lei, né, de certa forma, a doutrina também entende, é que não pode haver abuso nesse direito de fiscalização. Porque às vezes, se ele exercer com excesso o direito de fiscalização, vai inviabilizar os trabalhos. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Digamos que formatamos uma SCP para explorar um empreendimento imobiliário, construção de condomínio, por exemplo. É inviável que todos os meses ou toda semana, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem abusiva mesmo, que toda semana o sócio ostensivo ele pare tudo que está fazendo para poder efetivar uma prestação de contas semanal para os sócios participantes, se forem mais sócios participantes, que é comum, né, ter vários sócios participantes nesse tipo de empreendimento. Então é evidente que se ele parar tudo para poder fazer, estar trabalhando na prestação de contas, vai inviabilizar a execução das obras do condomínio, que dá muito trabalho. Então, nessa situação, o exercício abusivo do direito de fiscalização, ele é repudiado, né, pela própria estrutura da lei, também pela doutrina. Então, pode-se exercer o direito de fiscalização? Pode, mas nos limites da lei e de forma moderada, né? De forma que não inviabilize o próprio trabalho. O direito de participar, né? O direito de participar, aí ele se desdobra no direito de voto e no direito de participar da administração. Mesmo quando falando da sociedade em conta de participação, é evidente que os sócios vão determinar que, em relação a determinadas matérias, o voto vai ser dessa forma. Ou na Constituição, o voto vale tanto nessa estrutura, né? Digamos, 50 são dois blocos de sócios, 50% cada um, e cada sócio, enfim, vai ter uma regra de voto. Então, é importante existir essa regra. E como em relação à sociedade de participação, como esses sócios vão exercer aí o controle, né, a participação na administração, ainda que seja ela, a administração propriamente dita em relação a terceiro, seja exercida pelo sócio ostensivo. Eu entendo também que existe na sociedade, um direito do sócio, o direito de retirada, na forma do artigo 995, né, acumulado com o artigo 1003 do Código Civil. Então, existe a possibilidade de um sócio, seja o ostensivo participante, exercer seu direito de retirada. E, por último, né, um dos últimos direitos aí do sócio é o direito de haveres, né? Direito aos haveres e ao acervo, ou seja, em eventual liquidação da sociedade, ele tem alguns haveres a receber, ou seja, né, vai ter uma partilha do resultado, né, do que sobrar, na verdade, da liquidação, e do acervo que sobrar também em relação àquela sociedade. Eu vejo que é um direito também dos sócios, mesmo quando é em sociedade em conta de participação. O ato constitutivo. A lei ela não estabelece qual forma, né, não obriga que seja realizado de uma forma específica, né, tipo escrito ou verbal. Significa que ele pode ser inclusive verbal, artigo 992 do Código Civil. Mas hoje, obviamente, é usual que se faça na forma escrita, né, até mesmo, como vamos ver mais no final, por uma questão de obrigação criada pela Receita Federal. Quanto aos requisitos de validade do negócio, são exatamente os mesmos lá do artigo 104 lá do Código Civil. Agente capaz, objeto lícito, possível determinado e forma não defesa em lei.
certo? Então, os requisitos de validade de qualquer negócio jurídico, né? Então, já falamos isso até em aulas anteriores. Como se prova a existência de uma SCP? Por qualquer meio em direito admitido, conforme está, né, no próprio artigo 992. O ingresso de novos sócios e a transferência de participação social. Essa é uma questão ainda relativamente delicada, né? Primeiro, podemos dizer que é impossível a transferência, né, o ingresso de novos sócios ou a transferência da participação da participação social, de acordo com o artigo 995, né, acumulado aí com o artigo 1003, todos do Código Civil. Então, ou seja, aplicando a regra legal, não poderia ter essa movimentação, né, entre os sócios, né? Entrou os sócios, tem que, né, eles se manterem. Mas existe sim possibilidade de ingresso de novos sócios ou transferência da participação social, se existir, obviamente, cláusula contratual expressa nesse sentido, ou seja, desde a Constituição. Se os sócios falam, a gente pode vender a nossa parte, vamos colocar em termos práticos, vender a nossa participação nessa SCP, então haveria aí plena possibilidade. A dimensão de herdeiros e sucessores, via de regra, né, de acordo aí com o próprio artigo 995, seria impossível, já que eu não posso trocar os sócios, né, a lei ela estabelece essa possibilidade essa impossibilidade, na verdade, né, mas o contrato social ele pode criar sim regras de acesso, né, o contrato, o ato constitutivo da SCP, ele pode sim criar essas regras de acesso dos herdeiros. É um tanto quanto, às vezes pode soar um pouco estranho, mas se entendermos que a SCP ela pode ser utilizada para formatar negócios muito volumosos, né, falando em termos financeiros, é evidente que às vezes, né, os sócios, principalmente aqueles que forem pessoa física, tenham interesse na criação de um modelo de acesso dos seus herdeiros, né? Então é interessante para quem estiver criando, né, formatando uma SCP, esteja atento a esse detalhe. E a SCP é uma sociedade de pessoas ou sociedade de capital? E aí vão iniciar, né, outras discussões enormes, né? O que me parece, observando o texto da lei e até a doutrina, é que seria mais uma sociedade de pessoas, por conta dessa impossibilidade de transferência da participação ou ingresso de novos sócios de forma livre. Então parece-me que seria mais uma sociedade de pessoas. Mas pode-se configurar uma SCP como se fosse uma sociedade de capital? Teria que se pensar bem na estrutura criada, mas à primeira vista eu não veria como uma possibilidade assim muito ampla, né? Mas poderia se configurar um acesso livre e tal, né? Mas a sociedade ela ficaria, ela manteria as características de SCP, mas eu vejo com mais dificuldades. Mas o mais próximo é realmente uma sociedade de pessoas. Tem uma relação de confiança, né? Tem uma relação de confiança. Aí você fala, mas em grandes empreendimentos em que se capitaliza, né? Ou se tem vários sócios, principalmente sócios ostensivos. Pega aí o setor hoteleiro, por exemplo, em que as características dos sócios são diferentes, né? Por exemplo, o cara, ele adquire formata uma sociedade em conta de participação para explorar aquele determinado empreendimento, né? Que vai ser a construção de um hotel, por exemplo, de um imóvel específico. E aí ele vai ter os lucros advindos daquela exploração daquela atividade. É possível que as características pessoais sejam diferentes, o que vale realmente é o aporte que ele fez em dinheiro. Seria uma sociedade de pessoas isso ou uma sociedade de capital? E essa é a grande discussão, né? Essa é realmente a grande discussão. Não tem aí um ponto de dizer, essa é exclusivamente sociedade em conta de pessoas ou essa é exclusivamente uma sociedade de capital, certo? Ela pode ser por prazo determinado ou indeterminado, conforme eu já falei, né? Isso conforme previsto no ato constitutivo. Quanto ao fundo social, né, as regras de formação do fundo social ela é basicamente semelhante à das sociedades contratuais normais, né? Na aula ao vivo eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas as características são exatamente as mesmas, certo? O fundo social, ele não, né, o que é importante, o fundo social ele não segrega patrimônio, ou seja, ele não é um patrimônio separado. Ele forma sim um patrimônio especial, mas não separado, né? Porque ele está vinculado ali
aquela atividade, né? Então, por isso que ele é especial, mas ele está vinculado ao sócio, geralmente ao sócio ostensivo, né? Porque é ele quem titulariza as obrigações. Mas não existe segregação patrimonial. Se um determinado bem geralmente foi transferido para a SCP, na verdade ele foi transferido para o sócio ostensivo. Nesse caso, podemos dizer que não existe segregação patrimonial em relação à SCP, né? Perante terceiros, o que é patrimônio do sócio ostensivo vai responder pelas obrigações adquiridas por ele. Em relação ao patrimônio pessoal do sócio participante, as obrigações que ele assumir lá no âmbito pessoal vai ser o patrimônio dele, mas a SCP ela não tem essa característica aí de formação de um patrimônio especial. Certo? Nos casos de dissolução da sociedade em conta de participação, se ela for por prazo indeterminado, né, ela tem aí que comprovar a motivação, né, por que que está sendo, né, dissolvida a parte interessada. Se ela for por prazo determinado, seria a notificação prévia de 60 dias lá comum do próprio Código Civil. Quais são as hipóteses de solução? São aquelas lá da sociedade simples, né, que nós já comentamos. A exclusão do sócio, ela se dá conforme artigo 1004, 1006 e 1030, né, seja uma das hipóteses. A morte do sócio, obviamente. O exercício do direito de retirada, né, na forma do artigo 1029, e os outros casos, todos aqueles casos, na verdade, do artigo 1033 e do 1035, que tem uma série, né, eles elencam lá uma série de casos que levariam à extinção, à dissolução da sociedade. Quanto à sua liquidação, aplicam-se as regras do artigo 550 e 556 do CPC, ou seja, a liquidação de uma sociedade em conta de participação se dá com as regras do processo de prestação de contas, né? Então é bem simplificado mesmo. Bom, gente, esses seriam aí os principais aspectos, né, da sociedade em conta de participação. Os aspectos contábeis e tributários nós vamos trabalhar, né, na nossa aula ao vivo, que logo mais se iniciará.